Antes de realizarmos aqui a leitura do nosso Evangelho, que é o nosso objetivo não digo exposição, mas o compartilhamento aqui de uma leitura e de uma reflexão convosco, como é de praxe, né, eu convido a todos que elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso irmão e mestre. Em primeiro lugar, agradecendo pela oportunidade de termos chegado até aqui, envolvidos com certeza pela espiritualidade maior, que nos abençoou com bons fluidos, bons pensamentos, para que cada um de nós que acordou aqui hoje trouxesse esse mundo íntimo, as suas reflexões interiores, as suas divagações e também as suas esperanças, e que com certeza as nossas dúvidas serão de forma direta ou indireta esclarecidas pelos nossos mentores espirituais, e as nossas esperanças serão cada vez mais alimentadas para que continuemos nossa jornada terrena, de cabeça erguida, de passos firmes e de alma radiante. Que todos possamos sair daqui melhores do que quando entramos, e que todo o ensinamento desta doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, possa ser inscrito em nosso coração e que nos sirva de enlevo moral e espiritual. Assim seja. Então, meus irmãos, para a noite de hoje, dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na oportunidade passada nós vimos o capítulo 4, é claro, né, uma síntese ali do capítulo 4, que é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é um capítulo que trata sobre a reencarnação. E o capítulo 5 se chama Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos é uma das bem-aventuranças que Jesus retrata no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como é conhecido. E nós já comentamos aqui em outra oportunidade que Jesus começa o sermão ali da montanha. Na verdade, a primeira bem-aventurança, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito. E aí Kardec, de maneira muito inteligente, ele traz primeiramente bem-aventurados os aflitos. Por quê? Porque Kardec faz uma conexão com o capítulo anterior, ele faz toda uma preparação no Evangelho, desde o capítulo 1 até o 4, e aí o capítulo 4 fala sobre a reencarnação, e aí ele faz uma conexão com o capítulo 5, que é o Bem-aventurados os aflitos. E aí ele já começa com o título Justiça das aflições. Ou seja, se existe sofrimento na terra, há justiça, porque Deus é soberanamente justo e bom. E aí depois o capítulo 6, que será realizado esse estudo numa próxima oportunidade, é o Cristo Consolador. Porque se existe aflição, existe um motivo, que é a reencarnação, e existe o Cristo Consolador. Então Kardec, como sempre, né, o nosso grande codificador da doutrina, com muita inteligência e muito, com certeza, amparado pela espiritualidade maior, organizou de uma maneira que ficasse lógica para o nosso entendimento. Então eu coloquei lá no card lá, parte 1, porque como o capítulo 5 é um dos maiores do Evangelho, muitas partes são interessantes de serem comentadas, mas nós não queremos nos aprofundar no tempo. Então eu selecionei 3 itens para esta oportunidade, e na próxima pretendo selecionar mais 3. O primeiro é este, que se chama Justiça das Aflições, que é o item 13. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso,
mas ainda seria um engodo. Ou seja, como que nós vamos pensar numa justiça relacionada ao sofrimento da terra se não pensarmos numa vida futura? Se há sofrimento na terra, se as pessoas aqui viventes passam por tribulações, isso deve ter alguma recompensa no futuro. E aí, claro que cada doutrina, cada religião interpreta isso à sua maneira. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Mesmo assim, se torna difícil pensarmos com bastante razão por que tanto sofrimento para se tornar feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Então Kardec faz esses questionamentos que a gente realmente não tem explicação se não pensarmos na vida futura e se também não olharmos para trás e pensarmos na reencarnação. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Então, se nós pensamos que o sofrimento terreno nos dá uma condição melhor na vida futura, mas por que aquelas pessoas que aos nossos olhos são boas, que não cometem erros, que têm uma certa moral e um bom caráter, passam por inúmeras dificuldades, enquanto outras que realizam coisas erradas, tanto do ponto de vista da justiça humana quanto da justiça divina, cometem crimes mesmo. Parece que a vida lhes sorri. Então estes não sofrem? Estes não passam por dificuldades? Ou se passarem, também serão agraciados numa vida futura, da mesma forma daquele que teve um bom proceder e sofreu também? Ou sofreu muito mais? A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das suas perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Ou seja, como disse Kardec, Deus não é parcial. Deus atende a todas as suas criaturas da mesma maneira. Isso de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então Kardec traz aqui no final deste item que o Espiritismo é uma das doutrinas com capacidade de esclarecer a justiça das aflições. E aí Kardec coloca na sequência, fazendo uma conexão para que nós possamos entender. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Então são dois itens que se chamam causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Então Kardec divide para que nós façamos uma análise bem detalhada sobre isso.
Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Olha só, são consequência natural do caráter e do proceder, ou seja, da nossa moral e da forma como nós nos portamos em sociedade. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, ou seja, do seu descuido, de seu orgulho, ou seja, quantas coisas acontecem na nossa vida, seja em família, seja no nosso local de trabalho, onde acabamos nos envolvendo às vezes em desentendimentos e aí acabamos nos magoando, tudo decorrente do nosso orgulho, porque não aceitamos a opinião que é contrária do nosso familiar ou do nosso colega de trabalho ou da pessoa que convive conosco, ou se a pessoa discorda e impõe o seu ponto de vista para nós, nos magoamos. Então isso é uma causa atual. Se eu estou passando por um problema em família ou num outro meio social no qual eu convivo, isso pode ser decorrente do meu orgulho. Isso não tem nada a ver com o passado. E da sua ambição. Esse é um outro motivo, né, que nós espíritas, é claro, tentamos nos cuidar bastante. Nós temos o nosso trabalho e aí nos preocupamos com o nosso salário. E aí, de repente, não achamos o nosso salário suficiente e vamos trabalhar mais para adquirirmos mais coisas. E vamos adquirindo mais coisas materiais, e essas coisas materiais não nos preenchem espiritualmente. E ali nós vamos adquirindo outros problemas, outras preocupações, tudo fruto da nossa ambição. Quantos se arruinam por falta de ordem, ou seja, aquelas pessoas cuja vida não é uma vida em harmonia, não é uma vida serena, é sempre aquele turbilhão, e aí a pessoa não consegue ter uma estabilidade no seu mundo íntimo, consequentemente não tem na sua vida conjugal, na sua vida social, na sua vida profissional. De perseverança, quantos de nós desistem diante das primeiras dificuldades? Se apresenta uma dificuldade na vida familiar ou uma dificuldade na nossa vida profissional, e aí nós desistimos. Não, isso não é para mim, vou buscar uma outra oportunidade. E às vezes a outra oportunidade que a gente vai atrás não vai aparecer. Pelo mal proceder, que é o mais comum, o nosso mau procedimento, nós cometemos muitos erros porque nós somos espíritos inferiores. Então, cometer erros faz parte do nosso mundo ainda, mas cometer erros tem consequências e nós precisamos admiti-las. Precisamos admitir quando nós cometemos um erro. Não podemos deixar que o nosso orgulho tente encobrir isso. Ou por não terem sabido limitar seus desejos. Nós estamos sempre em busca de outras coisas. E esses desejos que, lembrando da fala da Sônia da semana passada, né? Aquela máxima de Jesus, orai e vigiai. É a falta de vigiar os nossos próprios pensamentos. Estamos sempre desejando coisas. E quase todas essas coisas são ligadas às coisas materiais. E isso também nos traz desordem na vida. Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Essas uniões, meus irmãos, não falam só de uniões conjugais. Falam de uniões entre pessoas em geral, amizades que vamos agregando na nossa vida. Às vezes a profissão que escolhemos não é aquela profissão que está ligada ao nosso coração, é por um interesse financeiro ou por uma questão de status. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação
e menos suscetibilidade. Ou seja, não podemos ser suscetíveis às consequências das coisas. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? E aqui Kardec coloca com ponto de exclamação, porque nós sabemos, nós destruímos a saúde do nosso corpo físico, trabalhando, nos alimentando de maneira errada, consumindo substâncias que não fazem bem para o nosso corpo. E aí quando chegamos, nós recém estávamos falando ali sobre idade, chegamos numa idade mais avançada, se conseguimos isso, e o nosso corpo, a nossa mente está totalmente prejudicada. E aí começam a surgir os problemas do corpo físico, vem o sofrimento em decorrência disso, e aí a nossa primeira justificativa: eu trabalhei muito quando era jovem, mas eu precisava trabalhar. Eu não me alimentava direito, não dormia direito, porque a minha vida era assim. Mas eu tive opções. Na verdade, essa foi a opção que eu escolhi. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Nós que convivemos muito com crianças, a gente percebe as crianças naqueles primeiros anos ali, nos anos iniciais da escola, a gente percebe nitidamente as tendências das crianças. E os pais também percebem, porque os pais convivem com elas mais tempo que os professores. E aquilo nos preocupa, porque às vezes a criança já tem aquele ímpeto de agressividade, ela já tem o hábito da mentira, ela já tem o comportamento dissimulado em algumas situações, e ainda há tempo de que os pais, é claro, eduquem pelo exemplo em primeiro lugar, mas também que vão moldando aquele espírito que ainda não está totalmente acoplado àquele novo corpo físico. E aí depois crescem, desenvolvem mais vícios, porque todos nós, mesmo que tenhamos sido bem educados, quando chegamos ali à nossa adolescência, juventude e depois a vida adulta, vamos incorporando os nossos vícios de acordo com as nossas reminiscências espirituais. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Então, muitas vezes os pais, talvez até nós, pensamos: mas os nossos filhos não aprenderam da forma que eu gostaria, a vida vai lhes ensinar. Mas nós esquecemos que a vida dos nossos filhos ainda nos pertence, porque quando envelhecermos, nós dependeremos deles de alguma forma. E como será o caráter deles no futuro? Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. Ou seja, Kardec aqui fala: interroguem friamente. Eu estou passando por uma dificuldade agora. Antes de me lamentar ou de me sentir vítima, eu vou me interrogar friamente. Isso está acontecendo comigo agora. O que eu fiz para chegar até esse ponto? E aí eu vou chegar lá no princípio do problema e provavelmente a causa serei eu. Não serão outras pessoas. E é claro que a gente tem dificuldade de reconhecer isso. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples,
menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, ou seja, seu descaso, seu descuido. E nós espíritas sabemos, irmãos, que não existe sorte. Não existe sorte. Existem tendências para o espírito possui algumas habilidades que já desenvolveu em outras vidas, e graças a essas habilidades, se ele se esforça, se ele não for descuidado, ele vai conquistar algumas coisas. Se ele não conquistou, é porque ele não possui determinadas habilidades. E aí nós dizemos, não é para mim isso. Realmente não é, mas não é uma questão de sorte ou de azar. Sorte ou azar não existe. Isso é do ponto de vista de outras doutrinas, de outras crenças. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Foi aquilo que eu falei antes. Qualquer erro que nós cometemos nesta vida vai nos trazer alguma consequência, mesmo aqueles que não percebemos ou que não queremos reconhecer. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Então, se nós conseguimos aprender com os nossos erros, por exemplo, se o meu corpo adoece, resultante de um descaso, de um descuido da minha parte em relação à minha saúde, ali é um puxão de orelha, como nós dizemos na linguagem popular, para que a partir deste momento, se eu conseguir tratar o meu corpo e sanar parcialmente aquele problema, que a partir dali eu tenha um novo comportamento. É para isso que serve, para que tenhamos experiência em cima disso. Se eu considerar me descuidando, prejudicando a minha saúde física e, consequentemente, mental, espiritual, eu não estou aprendendo nada com isso e vou me comportar como um criminoso, conforme diz aqui a leitura. Entretanto, a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, ou seja, quando estamos mais velhos e começamos a refletir sobre tudo o que aconteceu ao longo da nossa existência, quando as forças já estão gastas e sem remédio ao mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo,
brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então essas são as causas atuais das aflições. Agora vamos para as causas anteriores das aflições. Item 6. Mas, se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. A sequência aqui fala da mesma coisa, mas sempre que eu leio isso, eu me lembro lá daquela história bíblica de Jó. O Jó era um homem com extrema fé, temente a Deus, que tinha um bom proceder e passou por todas aquelas tribulações, perdeu os filhos, perdeu a esposa, perdeu os seus bens, e lá no final da vida ainda dormia sobre uma estrumeira e agradecia a Deus por todas as coisas. E isso é uma simbologia exatamente disso. Se ele não era uma pessoa má, por que ele passou por tanto sofrimento? Lá na Bíblia, lá no Antigo Testamento, traz uma simbologia para isso, as causas anteriores das aflições, ou seja, que fala sobre a reencarnação. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes o meio de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Então aqui nós vamos pensando, quando falam de acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, quantas vezes acontece, ocorre um incêndio numa casa, um desastre natural destrói a moradia das pessoas. Qual a explicação para aquilo? Os reveses da fortuna, como existe um outro item do Evangelho que trata disso. Às vezes o patriarca dedica uma vida inteira ao trabalho, acumula bens, pensando de maneira bastante nobre a deixar aquilo para os seus filhos ou para os seus descendentes. E quando chega na vez dos filhos ou dos próximos herdeiros, aquela fortuna se perde totalmente. Acontecem inúmeras coisas, aquela fortuna se perde. Daí nós tiramos várias lições dentro do Evangelho, que uma delas é a questão do apego aos bens terrenos, que não é necessário. Mas de outra forma, podemos pensar nisso, nas causas anteriores das aflições. Se aqueles herdeiros perdem tudo, é porque eles não tinham merecimento. Nesta encarnação, eles precisam conquistar algo pelos seus próprios meios. Os flagelos naturais, como as epidemias, como as catástrofes causadas por tornados, furacões, em inúmeras regiões, os acidentes ambientais, como já ocorreram aqui no Brasil e em outras partes do mundo, todos eles têm uma causa anterior. As pessoas não são culpadas por aquilo que está ocorrendo agora. As enfermidades de nascença, uma criança nascer com aqui é utilizado o termo idiotia, cretinismo. É importante relatar que esse era o linguajar utilizado no tempo de Kardec. Hoje é um termo preconceituoso, mas no tempo de Kardec era a terminologia utilizada pela medicina. É importante falar isso aqui. Mas por que nascem crianças em condições tão especiais, digamos assim, e nós sabemos que cada vez mais crianças especiais estão reencarnando com diversas comorbidades, com diversas síndromes, causas anteriores das aflições. São espíritos que vêm com algum comprometimento do passado. Os que nascem nessas condições, certamente nada hão feito
na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública. Se nós pegarmos a explicação de outras religiões, quando é questionado por que nascem as crianças com deficiência, a explicação mais lógica para eles é porque os pais cometeram algum pecado. Mas por que os pais não sofrem alguma tribulação na vida? Por que as crianças, como diz aqui Kardec, que nada fizeram nesta vida para merecer aquilo, passam por aquele sofrimento que em muitos casos é durante a existência inteira, por causa de um erro que foi cometido pelos pais ou pelos avós e assim em diante? Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? Aquelas crianças que nascem em famílias com muitas dificuldades, que são agredidas, que são abusadas. Como que se explica isso dentro da justiça divina? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo, e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para servirem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal? Todavia, por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. O homem, pois, nem sempre é punido, ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências das suas faltas. Olha que interessante isso que Kardec quer dizer aqui, meus irmãos, que nós cometemos muitos erros nas nossas existências. E aí não é possível nós compensarmos todos os nossos erros apenas numa vida. É claro que nós levamos para as nossas vidas futuras, as nossas próximas encarnações, muitos de nossos débitos. Então, se não passamos por nenhuma tribulação, de certa forma, importante, digamos assim, nesta existência, é porque ainda não chegou o momento. Nós ainda iremos passar. E isso não é pessimismo, nem vitimismo da parte do Espiritismo. Isso é pura razão. Nós sabemos que se na nossa vida está tudo bem, estamos trabalhando, a nossa vida familiar vai bem, em algum momento seremos assolados por uma enfermidade do corpo físico. E aí, sanado aquele problema do corpo físico, aparece em um dos nossos entes queridos. Se todos na nossa família estão bem de saúde,
acontece um problema no trabalho ou algo material nos acomete, que nem uma colega de trabalho que sofreu um acidente de carro, ela me contando hoje que ela ia dentro da velocidade permitida na rodovia, devagar, atenta ao trânsito, e aí no trevo um caminhão surge na frente dela. O motorista do caminhão não a viu. E ela bateu no caminhão, estragou todo o carro, mas não se machucou porque ela ia numa velocidade devagar, dentro da velocidade permitida, e ela ia atenta, ela conseguiu frear a tempo de ter um impacto com o caminhão e o acidente não ser pior. E aí ela me contou hoje isso, eu fiquei pensando, ela não fez nada de errado. Por que aconteceu isso? Causas anteriores das aflições. Foi uma prova nesta vida, mas decorrente de algo que ela tinha a expiar do passado. A prosperidade do mal é apenas momentânea, ou seja, se nós vemos aquelas pessoas, porque nós sempre vemos os outros, não vemos a nós mesmos. Se vemos alguma pessoa que comete inúmeros equívocos e aos nossos olhos a pessoa não sofre nada, isso é apenas momentâneo, como diz aqui, ó. Se ele não expiar hoje, expiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. O infortúnio que, à primeira vista, parece imerecido, tem sua razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Interessante, Kardec traz esse termo justiça distributiva, porque os nossos erros nunca ficarão circunscritos só à nossa própria pessoa, só ao nosso próprio espírito. Por menores que eles sejam, sempre atingirão outras pessoas. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, etc. Então isso não é uma regra, meus irmãos, mas sempre haverá uma consequência decorrente dos nossos equívocos. E quando nós vemos assim o sofrimento alheio, nós sempre vamos nos compadecer, é claro, orar por aqueles que sofrem, que nem esses países que nós vemos nas reportagens, onde as pessoas passam por inúmeras tribulações. Então nós devemos orar por esses espíritos para que eles tenham força para enfrentarem essas dificuldades, mas não podemos ignorar que eles estão expiando equívocos do passado. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como um mundo expiatório. Isso nós vimos na oportunidade passada. As anomalias que representa a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque considerada tão só do ponto de vista da vida presente, aquele que se levar pelo pensamento de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe.
Jamais deve o homem olvidar que se acha num mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude, cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria, e que só de si depende não voltar a este, trabalhando para se melhorar. Olha que interessante isso. Nós nunca podemos esquecer, por mais bonito, por mais belo, por mais harmonioso que nos pareça o planeta Terra, porque aos nossos olhos ele é muito bonito. Existem muitas coisas belas para nós na Terra, mas não podemos esquecer que ele é um planeta de provas e expiações. E se todos nós estamos aqui ainda, é porque somos espíritos muito endividados. Os espíritos superiores, eles só vêm para nos auxiliar, mas eles reencarnam aqui raramente. Então todos nós aqui não de vítimas não temos nada, somos todos espíritos condenados temporariamente, expiando aqui, cumprindo o nosso tempo na Terra. Aí eu só avanço para concluir aqui no próximo item uma parte que diz: rendamos graças a Deus, que em sua bondade faculta o homem, ou seja, oportuniza, não obriga, faculta, ele dá oportunidade ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Ou seja, se cometemos pequenos erros, não seremos condenados irrevogavelmente. E se cometemos grandes erros, Deus já nos perdoou. Agora, a obrigação moral ou da nossa consciência de reparar os nossos erros depende de cada um de nós. E nós sentiremos essa vontade quando estivermos no plano espiritual, se não conseguirmos nos identificar através da nossa consciência, ainda quando encarnados. Então a gente conclui por aqui essa primeira parte do capítulo 5º, e numa próxima oportunidade nós trazemos aqui outros itens que também consideramos importantes.